Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal, ele tem o propósito de contar histórias. Histórias maravilhosas, histórias de vida. Nossas histórias, histórias reais, histórias escritas, histórias que cada um gostaria de contar. Há muitos anos, cada vez que eu vou numa cidade grande e eu estou num prédio lá no alto e eu fico olhando à noite com as luzes todas da cidade acesa, eu fico pensando naquelas janelas iluminadas, quantas vidas, quantas histórias tem naqueles lugares. Veja bem, histórias de pessoas felizes, história de pessoas tristes, história de pessoas com um grande futuro, história de pessoas que não têm futuro nenhum, história de pessoas felizes, história de pessoas que passaram por algo muito terrível e aí eles estão ali todos sofrendo, outras casas cheias de felicidade, as mesas postas, cheias de pessoas felizes a conversar, tantas histórias. E eu me pego ali pensando na história de cada uma dessas pessoas. E de tanto pensar nessas coisas, na outras vidas além da minha, dentro da minha janela, eu gostaria de contar as histórias dentro de outras janelas. E foi isso que me trouxe aqui hoje. E é por isso que nós estamos começando esse canal e que vamos contar algumas histórias. Hoje eu vou contar uma história muito bonita, que não é de hoje, é do passado, bem remoto, graças a Deus. É do tempo em que chegavam em alguns países e que lá eles sequestravam as pessoas e colocavam no navio e passavam 2, 3 meses viajando para ser escravizado em outros países, inclusive no nosso país, que apesar de ser uma coisa que nos envergonha muito, tem que ser contado, não pode ser esquecido. E aí eu venho contar uma história. Para mim chegar nessa história que eu quero contar hoje para vocês, uma história muito bonita, apesar de ser lá do tempo da escravidão, é uma história muito bonita, que mexeu muito comigo. Mas para isso eu tenho que começar de bem antes. Então eu quero começar contando para vocês, né, lá do tempo dos barão do café. Os barão, aqueles homens poderosos com muito dinheiro e que, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, eram pessoas rudes, pessoas más, e eles viam os escravos deles como nada, como uma mão de obra, igual um burro de carga, igual um boi, pode levar um carro de boi cheio, assim, trazendo para eles o lucro, assim eles viam os negros que eram trazidos para cá para serem feitos escravos. E isso, minha gente, aconteceu no Brasil. A parte mais forte foi ali no Vale do Paraíba. Ali no Vale do Paraíba, ali começou, ali as maiores fazendas foram ali, que elas se colocaram e cresceram. E ali começa essa história. Então, era um barão do café, um homem mau, muito mau, onde ele tinha uma fazenda muito grande e para lá de 300 escravos, os quais viviam praticamente a pão e água,
tinham que trabalhar 14, 16 horas e, infelizmente, apanhavam por nada, por quase nada. E é sobre isso que eu quero falar. Esse barão, ele tinha 2 netos, filho de um filho deles, um filho único deles. E esse filho morava ali com a esposa, a baronesa mãe dele, o barão pai, e os 2 filhos deles, meninos de tudo, como em vários estados se fala. E os meninos cresceram ali vendo aquela maldade. E eu posso dizer para vocês que a maioria dos barão, eles não escolheram ser maus, eles foram criados para ser maus. Eles foram criados para pensar no dinheiro e esquecer o ser humano. E pensar que o negro, né, era um animal, que podia ser maltratado, mas o que ele tinha era que render, nem que fosse abaixo desse chicote. E esses meninos, os 2 netos do barão, tinham um pai que não concordava com o que o avô fazia. Esse pai, ele era a favor dos escravos, mas ele não era o dono da fazenda de café, do engenho, de nada. Ainda não era o dono. Ele estudou fora e ele, sim, queria preparar os filhos dele para eles serem grandes barão do café. E foi assim que começou esses meninos a observarem como era a vida amarga daquele avô e daquela avó, e escutando aqueles gritos todo dia, à noite, daqueles escravos, mulambento, mal vestido, com a roupa rasgada, os pés rachados. E eles vendo a riqueza do avô deles. Tanto dinheiro que o avô dele nunca ia ter como gastar. E esses meninos, eles se perguntavam por que tem que ser assim. Não fazia bem a eles verem aqueles gritos terríveis, aquelas pessoas fazendo as coisas por medo, eles não fazia bem a eles ver a tristeza e o ódio nos olhos daqueles escravos. E eles foram estudar fora do Brasil, para se tornar doutor. E sim, se tornaram doutor. Esses 2 meninos. E um deles se chamava Francisco, o mais velho, creio. O mais novo virou doutor. E como doutor, ele não voltou do outro país e ele ficou lá, onde ele estudou. Não veio para o Brasil. Mas Francisco, sim. Francisco voltou porque ele já foi mocinho. E ele voltou porque ele decidiu que ele ia mudar essa situação. E aí o Francisco veio, conheceu uma moça e se casou. E aí, quando ele se casou, já era mais ou menos lá para 1860, 1850 e pouco. E a baronesa, que ali já não era mais baronesa, quando ele se casou, ele veio do Rio de Janeiro e veio para São Paulo. Ali em São Paulo tinha grandes fazendas. Seu avô já tinha morrido, o seu pai, que não era a favor da escravatura,
queria que esses homens fossem livres. Ah, esse homem já morreu também, e os meninos herdaram. Um dos meninos que estava nos Estados Unidos herdou a metade daquela fortuna e o outro a outra metade. Mas eles tinham uma mãe. Eles tinham uma mãe, o avô e o pai já haviam morrido, e eles então vieram para São Paulo e lá eles se estabeleceram. Aí já não eram mais os barão, não se chamava mais barão, mas sim os coronel. E Francisco comprou uma fazenda muito grande, muito, muito. Era um homem poderoso, ele herdou a herança do vô, que já era muito poderoso, do pai, e ele veio formado, e ele sabia lidar com aquelas coisas. E ele só tinha uma diferença. Ele puxou muito pelo pai e ele tinha amor no coração. E ele casou com uma moça que acompanhava ele, a Sinhá Maria. E o coronel, ou o senhor Francisco. Esse casal, eles vieram com a mãe deles, que não era tão velha, mas tinha criado aqueles filhos com muita educação e tentou tirar toda a maldade dos barão do coração dos filhos, e graças a Deus ela conseguiu muito isso. E vieram então para São Paulo, e ali Francisco se tornou um coronel muito poderoso. Uma fazenda de café maravilhosa. E ele começou a comprar os escravos para que a fazenda dele pudesse movimentar e dar frutos. E ele ia nos portos onde vendia os escravos, e lá ele escolhia. Eu vou procurar contar essa história, que não fique tão longa, mas também não tem como contá-la tão rápido. Eu sei que vocês vão gostar, e vocês vão escutar para ver como a vida muda, e desde aquela época já mudava. Já mudava. Assim como tinha o mal, tinha o bem, como ainda hoje tem o mal e o bem. E ele ia lá e escolhia aqueles negros fortes, as negras ele escolhia, e enquanto vinha os outros coronel com umas carroças puxadas por boi, eles vinham com aquela carroça com uma grade, uma gaiola. E aqueles negros, eles já vinham com correntes nos pés e nas mãos, e vinham sofridos, vinham fracos, porque eles tinham sido sequestrados das suas terras, onde eles viviam, onde muitos deles também eram doutores. No meio daqueles negros tinha doutores, tinha cozinheira, tinha advogados, sim, gente, porque na sua terra eles todos eram livres. E como livres, eles estudavam, e tinha ali homens que falavam vários idiomas, vários. E ele levava a sua carroça e ele comprava os seus escravos e trazia. E ele era o dono. E o Francisco não trazia eles amarrado, mas trazia eles para casa, e quando chegava lá, eles viam uma bondade nos olhos do coronel. E eles viam que naquelas terras não tinha tronco, não tinha. Não tinha aqueles que batiam nos escravos.
não tinha aqueles que seguiam os escravos. Ali tinha outros negros que não tinham aquela cara triste, e eles viam que eles estavam muito melhor que eles, porque eles estavam fortes, os negros do Coronel Francisco, e eles estavam chegando ali naquela fraqueza, porque eles chegavam a ver lá embaixo, no porão do navio, às vezes até 500 negros. Homens, mulheres, fortes, quando foram caçados iguais animais, caçados. E foram colocados naquele lugar. Eles vinham sem ter onde fazer as suas necessidades, sem ter onde fazer nada. E eles comiam uma água rala, um feijãozinho, um arroz, quase como uma lavagem, uma única vez no dia. E ali eles faziam suas necessidades, praticamente uns por cima dos outros, ou realmente uns por cima dos outros. Muitos morriam no caminho. Muitos morriam. Nem sabendo que eles, quanto mais chegasse vivo, mais aqueles homens lucrariam. Nem sabendo. Os que não aguentavam chegar até serem vendidos aqui no Brasil, eles pereciam lá e eram jogados no mar. E a história deles acabava ali. Sorte tinha aqueles que o seu Francisco, Coronel Francisco, comprava. E o coronel era um rapaz novo. Era um rapaz novo. E ele, chegando em casa, com os negros, para começar o trabalho, eles tinham já pessoas que sabiam conversar com aqueles negros. E lá chegando, os negros recebiam a liberdade. E eles explicavam que o coronelzinho não queria ser dono deles, não se achava no direito de ser dono de ninguém. E ele libertava seus escravos. E aqueles escravos mais antigos, que eles tinham trazido já das terras do seu avô, lá do Rio, perto do Rio, das cercanias lá, onde o avô dele era barão, esses sabiam também vários dialetos e conversava com os outros negros e explicava, e ali ele descobria o que cada um sabia fazer. E se tinha um professor, ele era separado, e se tinha uma cozinheira, era separado, se tinha uma costureira, era separado. E assim ele formou a Fazenda São Francisco. Essa fazenda do café, Fazenda São Francisco, a fazenda da prosperidade, a fazenda do amor. E foi assim que eles conheceram, e ali eles sabiam que queriam ficar. Pobre dos outros, que eram vendidos para outros coronéis cruéis, que sabiam que iam sofrer por todo o tempo que estivessem nessa terra. E assim foi. E assim, cada dia mais, o senhorzinho, como eles diziam, senhorzinho Francisco, crescia a cada dia e a olhos vistos. E nenhum negro fugia. E nenhum negro olhava para ele com ódio, mas sim com respeito. Todos olhavam o coronel com respeito. E à tarde eles podiam fazer as suas festas, e ali naquele lugar não existia senzala. Eles tinham abrigos, casas simples, mas tinham casas
onde eles viviam. Eles tinham as suas refeições, que o coronel cuidava, porque o coronel tinha um entendimento que quanto mais forte eles fossem, mais eles trabalhassem, mais o coronel ganhava. E assim era. Assim, exatamente assim. E aí, aquela fazenda tão grande, foi passando-se os anos, e a Casa Grande era uma casa maravilhosa. E como o avô era mau, o pai já era bom, Francisco se tornou esse cara maravilhoso. Mas ele trazia um sentimento, ele e a sua esposa, no coração, que ela não pôde ter filhos. Ela teve algumas gravidez e ela não conseguia criar as crianças ainda no ventre, ela perdia. Mas eles, à tarde, na fazenda, na Casa Grande, tinha uma varanda muito grande e um pátio muito limpo, um espaço muito grande também. E ali as crianças dos negros, forro ou libertos, que chamavam forro, ou negros libertos, eles tinham liberdade, eles eram donos da sua vida. Se eles decidissem ir embora, eles podiam ir, se eles quisessem ficar, eles ficavam. Mas eles não iam, porque ali eles eram bem tratados, eles ganhavam o seu dinheiro, e eles faziam o que queriam. Mas o coronel lhe mantinha alimentado e vestido. Ele tinha as costureiras, as pais tinham espaço, ainda na Casa Grande, e quando ele ia na cidade, ele comprava os tecidos, e ali elas faziam as roupas dos homens para trabalhar na fazenda, e as roupas para eles usar, todos, quando iam para a cidade ou não. E elas ali faziam sempre, e as mulheres sempre limpas, sempre arrumadas, a casa elas traziam perfeitamente, elas serviam o seu senhor e a sua sinhá como se fossem reis, com todo o amor. E foi aí, numa dessas vezes, que o coronelzinho pegou os seus assistentes, porque ele tinha muitas pessoas que entendiam do negócio e eram todos negros. Eles viviam no meio dos negros. E ali só os dois eram brancos. E eles tinham visita quando vinha o irmão de outros lugares. Ele vinha passear com a família quando ele estava em férias da sua vida. Ele teve filhos e eles vinham na fazenda e ali eles ficavam os dias. Do resto, era o café, o trabalho e os amigos que ele fez, que eram aqueles que foram sequestrados e foram vindo, vieram para o Brasil para ser escravo. Esses eram seus amigos. Mas ele, quando ia para a cidade, ele tinha, porque já naquela época tinha muitos que queriam libertar os escravos. Eles lutavam, eles se encontravam, eles conversavam, eles planejavam. Outros não podiam nem ouvir falar, até odiavam Francisco, porque eles viviam tendo negros fugitivos, eles matavam os negros nos troncos, eles escravizavam mesmo, eles arrancavam até a alma dessas pessoas. Moravam amontoados, igual bicho, numa senzala, e era assim que eles faziam com essa gente. Tão sofrida, que viviam livres na sua casa e que foram trazidos dessa maneira. E uma dessas idas para a cidade, ele comprou uns escravos e ele viu lá num canto uma moça
E aquela moça não olhava para ninguém, ela tinha a cabeça muito baixa. E o Francisco viu, reconheceu naquela moça que ela estava grávida. E ela veio grávida da sua terra, aonde tiraram ela, talvez, do marido, ou até trouxeram o marido, ou ficou no caminho, não se sabe. Mas ele já tinha terminado de fazer as compras e ele voltou e arrematou aquela mulher. E levou ela com ele. E quando ele chegou, depois, enquanto ele estava no descanso dele com a esposa, ele falou que tinha encontrado lá uma moça e que ele tinha certeza que ela estava grávida. E a Sinhá trouxe essa moça para Casa Grande para viver com os outros que cuidavam ali da casa, da costura, de fazer um bolo, de fazer um almoço, uma limpeza, porque muitas mulheres também trabalhavam na plantação. E eram mulheres fortes, mulheres guerreiras. Mas ele trouxe aquela mulher para a casa dele e aquela gravidez forte, bem cuidada. E ela tinha muita atenção. E ela era uma mulher muito bonita, muito bonita. E muito caprichosa. E chegou o dia do parto. E nasceu uma menina. E quando a Sinhá soube que a menina tinha nascido, que a parteira disse: Sinhá, nasceu uma menina, venha ver. E a Sinhá foi, correndo, ver a menina. E nasceu uma menina com uma cor maravilhosa. Uma cor que distinguia dos outros. Ela tinha um preto no corpo dela que brilhava. E ela tinha uma coisa que ainda eles não tinham visto, que era um olho azul, o azul do céu, aquele azul maravilhoso. E a Sinhá se encantou com aquela menina, se encantou. E ela quis colocar o nome e colocou Flor de Lótus. Sim, a Flor de Lótus. E todos ficaram sabendo na fazenda que tinha nascido uma criança especial. Linda, um bebê lindo e dos olhos azuis. E a Flor de Lótus foi criada ali, na Casa Grande, e ali, no meio dos outros negros que trabalhavam no cafezal. E ali ela corria com os filhos dos outros, livres, todos eles, todos livres. E as crianças que nasceram ali nunca foram escravos, já nasceram livres. E eles brincavam, e eles aprendiam, porque eles tinham outros que sabiam que eram professores e que eles ensinavam, e eles aprendiam tudo. E a Flor de Lótus, ela vivia nos dois mundos. Ela vivia ali, no meio do povo dela, e na Casa Grande, no colo da Sinhá. E tanto a Sinhá se apegou na Flor de Lótus, como o Francisco.
E ele ensinou ela a montar o cavalo, a ir ver as plantações, a entender do café, da plantação, a entender da colheita, a falar idiomas, a viver na cidade, no meio dos poderosos. E ali ela era criada como se fosse a filha do senhor e da senhora, junto com a mãe dela, mas ela tinha o amor de todos. E a senhora sempre dizia para ela: Flor, quem escolheu o teu nome fui eu. Eu escolhi o teu nome, Flor. Porque flor de lótus, pela Bíblia, quer dizer beleza, pureza do lótus. No entendimento espiritual da Bíblia, do povo que crê em Deus, que acredita em Deus, exista a Imaculada, porque a flor de lótus, ela nasce da lama. Então, ela quer dizer renascimento, purificação, né? Aquela que emerge da lama imaculada, perfeita, de uma beleza indescritível. Por isso, Flor, eu coloquei o teu nome, porque você é uma flor de lótus, a minha flor de lótus. E criaram, e ela se transformou numa jovem. E lá no ano de 1888, veio a abolição e os escravos foram libertos. E aí foram contratados colonos europeus e os negros libertos podiam ir para onde quisessem. Porém, os negros da fazenda São Francisco não queriam ir embora. Eles ficavam, porque ali eles amavam viver. E a Flor de Lótus se transformou naquela mulher incrível. E junto com ela, um staff maravilhoso de outros negros, nascidos ali na Fazenda São Francisco, e que aprenderam a ser doutor, a ser professor. E ali eles tiveram educação religiosa, ali eles aprenderam que tinha gente má no mundo, mas aprenderam que podiam fazer a diferença e serem bons. E assim foi a história. E um dia, o vô Francisco morreu. O senhor da Flor de Lótus, o patrão, pai, amigo, morreu. Aquele homem que ela amou, que amou ela como se fosse um pai. Porque aonde ele andou, ela andou com ele. Porque ele levava ela como se fosse um menino para ensinar ela a viver. E foi assim que a Flor de Lótus se transformou numa mulher poderosa. E ela aprendeu a mandar sem precisar maltratar. Ela foi educada para fazer as coisas crescer sem precisar bater. A receber amor e ser respeitada, respeitando o próximo. Isso ela sabia que ela devia ao Francisco e à sua esposa, a Sinhá Maria. E a Sinhá Maria ficou com ela para sempre. E antes,
Dele morrer, ele passou a fortuna dele inteirinha, todinha, todinha, para a Flor de Lótus. Toda. E ali ela virou uma mulher poderosa, já no meio da liberdade, porque já não existia mais a escravidão. Ali ela criou um império. E a única coisa que o Francisco pediu na hora da morte é flor. Nunca abandone Maria. Cuide de Maria, como você cuidaria, ou como cuida de sua mãe. E a Flor de joelho prometeu a ele que sim, que ia fazer ali um império, mas um império de amor. E ali ela falou para ele que ela ia mudar o nome da fazenda. E aí ela colocou Fazenda São Francisco, a fazenda onde nasce o amor. E foi ali que Flor de Lótus viveu, casou, teve filhos, teve família, teve amigos, e ali todos eram família. Todos que viveram e morreram naquele lugar eram felizes. E essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que me apoiem e que me sigam e que curtam meus vídeos e que me mandem histórias se vocês têm alguma história que querem que eu conte. Eu sou Nice Ancini e estou aqui colocando nesses vídeos o meu desejo de toda uma vida de contar as histórias, das histórias de vida de uma janela para a vida, que é o nome do nosso canal. E esse canal não é só meu, é seu, é da história, é da Flor de Lótus, é de quantas Flor de Lótus estão aí até hoje lutando. E a gente vem pedir especialmente que se algum de vocês vive ainda dentro da doença do preconceito, se cure. É tão bom ser feliz, é tão bom ser livre, é tão bom ver outras pessoas livres, felizes, porque a maldade, o ódio, ele apodrece as pessoas. Não só sofre aquele que é odiado, mas sim aquele que odeia. Esse sofre mais. Então, vamos deixar a maldade para lá, vamos amar. E se você é uma pessoa cheia de amor, que bom, porque você é feliz. Se você tem uma história, me mande. Se você não tem uma história, mas conhece alguém que tenha, me mande. E se você também não tem uma história real, mas sabe criar uma história, cria uma história para mim. E eu estarei aqui contando. E é isso. A história de hoje é essa, contada por mim, Nice Ancini, através do canal de Uma Janela para a Vida. Da Janela para a Vida. Muito obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês peguem, compartilhem meus vídeos, me mandem amor. Nem se canse me mandando comentários aí, me xingando, brigando comigo, me ofendendo, porque não há nada que eu não saiba da vida. Eu tenho 65 anos, eu conheço a vida. Eu sei tudo da vida. E eu sei que aí fora está difícil de viver. Mas não use seu tempo para magoar.
use seu tempo para abençoar. E para me abençoar, você curte, compartilha, comenta e me segue aí e vamos fazer esse canal crescer. E vamos contar muita história. Está aqui no nosso coração. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.